Nossa saudação a todos. Canal Médico, sejam bem-vindos todos ao Canal Médico. Nós estamos hoje, nossa convidada de hoje é a professora Joyce Cantoni. Professora Joyce, formada pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em endocrinologia, tendo seu curso sido realizado no Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia. É mestre em medicina através do Instituto Fernando Figueiras, uma instituição ligada à Fiocruz. É membro da Sociedade de Endocrinologia e Metabologia, Sociedade Brasileira. Preceptora da residência e curso de pós-graduação em endocrinologia no Instituto de Endocrinologia e Diabetes do Estado do Rio de Janeiro. Atual coordenadora do Ambulatório de Doenças Osteometabólicas do IED. Uma colega que tem colocado à disposição todo o seu conhecimento, todo o seu saber dentro da especialidade e desenvolve o seu papel com muito entusiasmo nas lides acadêmicas. Então, o professor Joyce já está apresentado a vocês. Reitero a satisfação em poder ter com ela aqui para discutirmos um assunto atual, um assunto de grande relevância, que é a participação da ultrassonografia, monitoramento do procedimento, no sentido de não apenas o diagnóstico, mas também a terapêutica de nódulos tiroidianos. Isso hoje é uma realidade, realizada com frequência no IED, no Instituto de Ginecologia, e também em algumas entidades privadas que recebem esses pacientes e podem ajudar a solucionar diversos problemas através de uma técnica muito simples e que vocês terão a oportunidade de saber. Professora Joyce. Boa noite. É um prazer estar aqui com o professor Elderson para falar sobre um assunto que é muito importante, muito relevante para a medicina hoje, para a endocrinologia. Lembrando que as doenças tiroidianas são muito prevalentes, isso quer dizer, muito frequentes na população em geral, e os nódulos são bastante frequentes também. Claro que existem vários tipos de nódulos. E tudo que a gente pode agregar ao acompanhamento, ao diagnóstico e até ao tratamento, como no caso a gente vai discutir hoje, é extremamente importante, tanto para os pacientes quanto para os profissionais que acompanham esses pacientes. É claro que existem algumas limitações, a gente tem que diferenciar quando se trata de nódulos, se são nódulos suspeitos de serem carcinomas, mas isso é feito antes de qualquer procedimento, porque é realizada a biópsia por agulha fina, que o professor Elderson também vai mostrar isso. Então, é muito importante que a gente possa ter experiência, desenvolver cada vez mais experiência nesse tipo de tratamento, que é uma opção muito boa, e a gente vai discutir depois as vantagens. Nós vamos fazer considerações sobre um método de tratamento alternativo que é praticado hoje em alguns hospitais, que nem todos fazem esse tipo de procedimento, e que tem tido um resultado absolutamente assim, dá para nos entusiasmar, né? Eu acho muito entusiasmante, porque eu tenho visto ótimas respostas, não só em tireoide, inclusive, eu vejo em outras, na glândula paratireoide, por exemplo, esse tratamento pode ser ampliado para outros setores. E é extremamente agradável, bom para a gente poder acompanhar isso e desenvolver cada vez mais esse tipo de tratamento, de abordagem, digamos assim, ao paciente. Um reparo histórico que eu gostaria de informar. Em 1979, o Fundão, o Hospital Universitário, foi inaugurado em fevereiro de 78. Eu estava nessa inauguração já como professor auxiliar. Foi em fevereiro de 70, eu estou tentando... No ano de 79, nós fizemos a primeira punção por agulha fina orientada por ultrassom. Digamos, tem um revestimento especial, e eu falo isso com muito entusiasmo, porquanto não havia ainda
a realização desse procedimento em tireoide. E no mesmo ano, nós fizemos a primeira alcoolização de nódulo tiroidiano, que foi também algo inovador. Sim. Porquanto não se aplicava ainda álcool no tratamento de nódulo tiroidiano, falando em 1979. Isso aí abriu novas portas, de modo a que se pudesse pensar em, digamos, uma área que até então era muito restrita. Havia, por exemplo, precisava tratar cirurgia, né? Ou então era um nódulo hiperfuncionante, já se fazia iodo radioativo. E depois, então, com o advento dessas técnicas, pudemos, então, pensar em diagnóstico mais eficiente, porquanto até então a coleta de material de um nódulo para fins de diagnóstico era feito clinicamente, né? Palpava o nódulo. Uhum. Isso quer dizer somente os nódulos palpáveis. Sabemos que havia uma limitação, porquanto o resultado, cada 100 nódulos puncionados, 25 iam ter que ser repetidos, porquanto o material não era o material adequado. E por isso, com a introdução do ultrassom, nós passamos a vencer essas barreiras. Hoje, se eu lhe disser que de cada 100 nódulos puncionados, aqueles que têm muita experiência, repete um caso. Uhum. Isso é uma coisa, nessa época eu já frequentava o fundão, eu devia estar no 3º ou 4º ano da faculdade. Eu acompanhei, inclusive, a mudança da evolução dos aparelhos de ultrassonografia, da qualidade. Então, hoje você tem aparelhos de mais qualidade e expertise dos profissionais, né, como você e outros, claro. A gente sabe, né? E que depende muito da expertise do profissional para ter material suficiente para fazer uma biópsia ou para poder acertar. Mas realmente a evolução disso foi assim uma revolução nessa área para todos nós, né? Perfeitamente. Dentro dos procedimentos invasivos que o ultrassom pode orientar em relação à tireoide, nós vamos discutir hoje um tema. Esse sistema de procedimento invasivo, a senhora participa muito, né? Sai de lá, encaminha o paciente, ou então vai pessoalmente, eu estou com um caso aqui, vamos discutir. Nós convivemos muito, trocando essas informações, né? E vendo o melhor caminho para o paciente. De modo que nós vamos, então, hoje falar especialmente em nódulo hiperfuncionante. Dentro do universo dos nódulos tiroidianos, nós vamos falar sobre o nódulo hiperfuncionante, porquanto não é o mais comum que se vê na prática ambulatorial, mesmo no Instituto de Endocrinologia, né? Todavia, quando ele aparece, tem suas consequências e merece ter cuidados especiais. Como é que esse paciente chega no Instituto de Endocrinologia, por exemplo, e como é a abordagem que vocês fazem quando tem hiperfunção? Em geral, o paciente que tem nódulo hiperfuncionante, se o nódulo já for autônomo o suficiente para dominar o resto da tireoide, ele vai chegar com clínica de hipertireoidismo. Então, muitas vezes ele vai vir através de um cardiologista, porque ele pode fazer uma arritmia, uma taquicardia, pode chegar em emagrecimento, pode chegar num clínico, num gastro, vai ser encaminhado quando constatado que é um hipertireoidismo. Nem sempre esse nódulo vai ser palpável, aí entra a questão do ultrassom, a gente vai examinar, vai confirmar o hipertireoidismo, vai ver se ele tem anticorpos positivos ou não, se é doença autoimune ou não. E aí a gente vai avaliar se justifica como a gente vai tratar. A gente usa drogas antitireoidianas no início, né, para o piltiracil, tapazol, mas a gente vai ter que avaliar o acompanhamento futuro. E para isso eu preciso saber qual a causa do meu hipertireoidismo. Então, eu vou ter os nódulos autônomos, que a gente chama de doença de Plummer, que são nódulos únicos que produzem o hipertireoidismo. Se a gente vai olhar a cintigrafia desses pacientes, que é um exame que mostra um aspecto funcional da tireoide, a tireoide não vai captar, só a área do nódulo vai captar. E esses nódulos eles podem ser operados, podem ser usado iodo, mas nem todo paciente vai ser candidato para isso. Aí isso é uma discussão que tem que ser tomada, inclusive a decisão do que se vai fazer tem que ser feita com o paciente hoje, né? A gente não tem a gente decide discutindo com o paciente as opções. Então, uma vez confirmado que é a doença de Plummer, a gente vai dirigir a discussão com o paciente para encaminhar para o melhor tratamento. E um deles é a alcoolização, sem dúvida. Eu tenho uma dúvida em relação a isso. A gente tem alguns casos de bócio multinodular que tem uma área funcionante. Esses a gente pode alcoolizar também, não é? Pode. Certo, era só uma confirmação que precisava ter.
Porque é um diagnóstico diferente. Complemento, então. Quando é nódulo único Sim. e está caracterizado clínica e laboratorialmente a doença de Plummer, eu penso que é possível você alcoolizar direto. Sim. Porém, penso que, considerando que a ultrassonografia não é capaz de revelar sinais definitivos de que aquela lesão é a lesão hiperfuncionante, quem deve fazer isso é a cintilografia, eu acho prudente que se faça previamente a cintilografia. Bem como pode haver coincidências, ou melhor, coexistência de células malignas no nódulo benigno hiperfuncionante, motivo pelo qual é prudente que se faça previamente o estudo citopatológico. Sim, sim. Né? Isso. A maioria já tive situações de, não, mas é hiperfuncionante, vamos fazer, não precisa. Não, é melhor ser prudente. Até para fazer iodo radioativo, a gente tem que fazer avaliação histopatológica, porque se esse nódulo não respondeu, alguma coisa assim, até em hipertiroidismo por doença de Graves, vai mudar a citologia. E depois, se eu precisar puncionar, eu vou ter dúvidas do diagnóstico, se eu não tiver uma base. Então, mais ainda para fazer alcoolização, para qualquer tratamento, eu preciso ter a base, o diagnóstico mais concreto possível. Então, Perfeito. É essencial. Então, respondendo à vossa questão, um nódulo, um bócio multinodular, a situação está, assim, digamos, direcionada a que eles façam a cintilografia para saber, é esse o nódulo. Porque, do ponto de vista do ultrassom, eu não consigo dizer qual dos nódulos está com hiperfunção. Verdade. E a cintilografia é capaz de fazê-lo. Né? Então, nós vamos mostrar no desenho esquemático aqui, ou melhor, alguns slides vão ser projetados, e nós vamos discutir em cima deles. O tema é alcoolização de nódulo tiroidiano, então um tema genérico, como alternativa terapêutica. Todavia, nós vamos focar na doença de Plummer, no nódulo hiperfuncionante. Nódulo único hiperfuncionante. Isso. Né? Vamos ver, então, se nós conseguimos, então. Bom, é só para fazer um resumo, que os procedimentos invasivos orientados por ultrassom estão nesses dois grupos. A punção aspirativa por agulha fina, com vista ao diagnóstico, e a alcoolização de nódulos tiroidianos. Material que é realizado, eu chamo a atenção, porque esse tipo de procedimento, quer para o diagnóstico, quer para o tratamento, é muito barato. Está disponível em todo o hospital, por mais modesto que seja. Né? Agulha, seringa, é o que você usa na prática de enfermagem todos os dias. Gaze, e aqui foi colocado também uma fita para identificação. Material de asepsia, os recipientes para coletar o material no caso de diagnóstico. Punção orientada por ultrassom. Ele é uma técnica simples, de grande domínio de todos. Pode ser feito diagnóstico citopatológico, até procedimentos moleculares nesse material que é coletado. Então, reiterando aqui o que já foi falado. 1979, a primeira alcoolização e a primeira parte orientada por ultrassom. A alcoolização de nódulo tiroidiano, você sabe, né? Uma residente nossa na época, nós estamos falando de 2001, a Georgia. Georgia é do Espírito Santo. Isso. Não é isso? Isso mesmo. Ela desenvolveu um trabalho, contou com a nossa participação, e tratamento do nódulo benigno na tireoide com injeção percutânea do etanol, guiada por ultrassonografia, o nódulo benigno. Não foi exatamente o nódulo que a gente vai... Plummer, né? O nódulo benigno. E depois nós editamos um livro, foi uma edição limitada, sobre alcoolização de nódulo tiroidiano, orientado por ultrassonografia, uma alternativa terapêutica. Na época, ultrassonografia escrevia-se com hífen, hoje são com 2 S, naturalmente. E olha só, qual é o produto de alcoolização? Ou melhor, o produto que se usa para promover a esclerose do nódulo e a destruição da função. Aí está. Álcool etílico, hoje eu concluí que, hoje não, posso dizer que atualmente, álcool a partir de 92% já pode ser utilizado. A proposta inicial era de álcool absoluto. Não precisa. Não precisa. Álcools aí, esse tipo de álcool, por exemplo, nós estamos usando álcool a 96%. 96%. É. Né?
Esse é perfeito. É o álcool de uso doméstico, né? Não. De uso comum, né? Ou não? É o uso comum. Uso comum. Doméstico, maneira de dizer. Uso uso comum. Então, pode ser esse utilizado, que, digamos, digamos, o elemento mais importante na alcoolização, né? Sim. E quero também dizer o que é que o álcool faz quando injetado dentro de um nódulo. Olha só, aqui está o fundamento que nos permite compreender por que o álcool é importante na realização desse procedimento. Vejam aqui. Necrose de coagulação. O álcool, quando é introduzido no nódulo, provoca dano na célula. Destrói a membrana, destrói o citoplasma, destrói as organelas. Trombose vascular, um outro elemento importante, porquanto, se você destrói o vaso deixa de irrigar o nódulo, esse nódulo entra em isquemia. Falamos aqui na redução da perfusão. Quer dizer, não entra mais sangue, não entra mais oxigênio e, consequentemente, o nódulo entra em hipóxia. E essa hipóxia vai levar à deteriorização do nódulo. Mas esse fenômeno é apenas um adjuvante. Nós temos a destruição direta da célula e temos a destruição indireta através do sofrimento, ou seja, você não deixa chegar elementos para nutrir as células e para oxigenar as células. Portanto, a hipóxia está instalada. Em consequência disso, no nódulo hiperfuncionante, a função desaparece, né? É nítido. A senhora conhece muito bem isso. Quando se faz, e a minha rotina para alcoolizar um nódulo hiperfuncionante, você faz a primeira sessão, tá, digamos assim, com TSH 0,0 alguma coisa, faz a primeira, uma semana depois faz a segunda, uma semana depois faz a terceira, e depois manda dosar o TSH, volta à normalidade. É impressionante como a resposta é relativamente rápida, né? É relativamente rápida. Então, destrói a função e, consequentemente, volta às condições normais da produção do TSH. Paralelamente à destruição das células do nódulo, se instala a fibrose. A fibrose é desejável, porquanto ela não vai deixar mais o nódulo crescer. Né? Então, quando se alcooliza, sempre, olha aqui, com o tempo vai percebendo aquela área mais escurecida, vai percebendo também que a agulha entra com mais dificuldade. Em contrapartida, a fibrose tenta devolver o álcool que foi instalado. Isso aí leva a um desconforto, porque ele passa a voltar para o estado perinodular e na região perinodular ele é causa de dor. Consequentemente, a redução do nódulo, que não é o objetivo principal. O objetivo principal é a destruição da função, mas, paralelamente à destruição da função, você tem a redução do nódulo. Eu acho que eventualmente até a redução é importante, porque alguns pacientes têm nódulos volumosos, mais volumosos, que causam um pouquinho de sintoma compressivo, porque apertam traqueia, esôfago, pode atrapalhar para engolir, fazer uma disfagia. Então, é importante porque também a redução de volume acaba sendo benéfica também. Exatamente. Né? Por isso que eu não me restringo, restringo à destruição da função, mas também à regressão do nódulo. E vamos ver quanto desse nódulo nós podemos fazê-lo regredir. Né? Tem coisas interessantes que acontecem, que a primeira impressão é quando você vê, é um nódulo, uma dança de Plummer, deve ser um nódulo sólido. Não. Frequentemente você encontra nódulos mistos. Sofre hemorragia, né? E aquele líquido que é sangue, você é fácil de ver. Se for uma hemorragia recente, você aspira e vê sangue vivo. Se for tardia, esse sangue vai escurecendo, e você vê, então, o aspirado é um sangue muito escuro. As indicações, olha só, risco cirúrgico elevado, e não é incomum. Não é incomum você receber um paciente com um stent, né, que já sofreu um AVC. Grávidas. As grávidas, você não vai dar o iodo radioativo, mas você pode alcoolizar. Nós fizemos um teste lá no IED, Instituto de Ginecologia, onde injetamos álcool no nódulo de uma grávida, coletamos sangue e não foi dosado. O álcool não foi dosado. Esperamos um tempo adequado, com base naqueles ensinamentos que a radiologia nos deu, injeta o contraste, vê quanto tempo estará no rim. Com base nesse cálculo aí nós fizemos então a coleta do sangue
e não constatamos a presença de sangue. Porque havia um risco, mas esse sangue não vai para a placenta, não vai. Não ficamos preocupados, porque a quantidade é muito pequena. Geralmente representa 1/3 do volume original, ou menos. E em geral, os volumes que o professor aplica são muito pequenos, né? São pequenos. São volumes mínimos. Então, mesmo que alguma partezinha extravase, pode causar um pouco de dor local. Mas a ponto de ir para a circulação, numa quantidade que possa causar algum risco, é bem menos provável mesmo, né? Já testamos isso. E foi justamente lá em paciente de vocês. Medo. Tem muitos pacientes com medo de cirurgia, né? Esse aí digamos, uma situação que não é tão rara, não. Não quero operar. Tenho medo. Tem outra alternativa? Aí olha só essa outra condição, essa outra indicação, cicatriz. Tem pessoas que não querem ter uma cicatriz no pescoço. E aqui eu vou lhe dizer uma jovem que disse, não, eu não quero operar. Eu disse, olha, no seu caso a cirurgia seria boa, bem indicado. Não quero operar porque eu sou modelo. Era uma jovem de quê? 18, 20 anos? Eu sou modelo. E sabe como é que eu ganho meu dinheiro? Expondo colares. Não imagina. Colar, o pescoço está em evidência. Ela não queria ter uma cicatriz, né? Muito bem. Outras condições também pode ser... a gente coloca sempre outros, porque vai aparecer outras condições, né? Eu tenho uma que eu considero paciente muito idoso, que até não tem um risco cirúrgico tão alto, mas a gente sabe que a anestesia geral, cirurgia de tireoide é sempre com anestesia geral, por enquanto, isso deve mudar em algum momento, tem outras técnicas mudando, mas o risco de causar dano à cognição, coisa assim. Então, são opções que a gente deve considerar primeiro, né? Porque já que eu não vou fazer mal para o meu paciente, não vou causar um agravamento extra, né? Se eu posso evitar uma cirurgia com anestesia geral, por que não? Em pacientes que eu falo assim, de 90 anos, a gente sabe que podem ser operados hoje, mas se eu posso evitar, por que não? Né? Perfeitamente. Bom, então aqui, pode fazer a referência então ao que está constando nessa tela. Bom, a cintilografia vai me permitir o diagnóstico funcional desse nódulo. Tem uma ou outra limitação, mas de um modo geral ela vai me permitir, principalmente se eu tiver mais de um nódulo, vai me permitir mostrar que é uma doença de Plummer, porque só a área do nódulo vai captar, o resto da tireoide vai estar, que a gente chama de apagado, né? Vai estar todo suprimido, ele não vai ter funcionamento, só funciona a região do nódulo. A pafecitopatologia, porque a gente sabe que a gente pode ter carcinoma, câncer, misturado ou em meio a um tecido de uma doença que quase 100% dos casos vai ser benigna. Então, a gente não pode deixar de fazer a biópsia, uma vez que eu tenho um nódulo com uma certa expressão de tamanho, de volume e de função. Né? Isso ajuda a gente a escolher adequadamente o tratamento. Para ter certeza do que a gente está fazendo, ter certeza que o nódulo corresponde à área de hipercaptação também, nem sempre isso vai acontecer. Essa certeza em algumas doenças, nem sempre é bem assim. Então, isso é fundamental para poder continuar e a fazer a escolha. Perfeito. Né? Para simplificar, digamos, para ganhar tempo, e considerando que a maioria é doença benigna, o que é que eu faço? Eu faço a punção e já aplico o primeiro alvo. Se mostrar alterado, células atípicas, né, indicadoras de câncer, aí então se parte para a cirurgia. Então, PAF e citopatologia são indicados complementando a cintilografia. Olha aqui, e nós, às vezes, que você falou, nós recebemos pacientes com volumes no pescoço enorme. Compare os dois lados. Você vê que a paciente, você consegue ver a 20 metros de distância. É um nódulo perceptível, a gente percebe que é um nódulo, não tem nem como confundir com gordura do pescoço, com o que a gente chama de coxinha de pouso, não tem nem como confundir. A gente percebe a distância, que é uma doença tiroidiana. A gente só pode definir se é um nódulo ou não a palpação, vendo de perto, mas a gente já percebe a uma longa distância nesse caso. As duas imagens referem isso bem facilmente, né? Isso aí eu vejo todo dia. Bom, alguns casos você encontra, para fazer a punção ou aspiração, essa estrutura, que é o folículo, quando acumula muito colóide, vai se distendendo, 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 e pode resultar nessa imagem. Essa imagem dá para se ver que é uma coleção líquida, né? Fácil diagnóstico. Como é na região do isquio, não, né? Essa é lateralizada,
está vendo que ele provoca um abaulamento na superfície que o torna visível. Então, o que fazer? Olha só. Já estamos com um transdutor sobre o pescoço do paciente, sobre o nódulo, e aspirando. Essa parte escura na seringa representa sangue. E esse sangue, eu só posso dizer que é um sangue antigo, por quanto já mudou de coloração. O volume também pode corresponder a uma degeneração mais ampla também, né? Porque dependendo do tamanho do nódulo, o volume de sangue que tem. Sim. Porque quando a gente faz a punção, a gente pode pegar um pouco, pode colher um pouco de sangue junto com o material. Mas esse volume, que é todo de sangue, é do nódulo mesmo, é hemorragia do nódulo, né? É hemorragia do nódulo. Sim. Esse aí, do ponto de vista citopatológico, tem pouca informação. Normalmente o colega diz hemácia, etc, sem evidência de células foliculares, né? Esse outro, maiorzinho um pouco, né? Notem que é possível ver em toda a sua dimensão. Isso aí incomoda. É raro uma paciente dizer, não me importa não. É muito raro. De fato, os colegas chamam a atenção. Esse nódulo que vocês viram agora corresponde a essa imagem ultrassonográfica. Quero que preste atenção para a formação. O nódulo está limitado entre as cruzes. Ele tem um componente cístico, que é a parte líquida, escura. Nessa área líquida, vocês encontram vários pontos brancos, brilhantes, que representam cristais de coloide. E também encontram septos, fácil de identificar, e na parte à direita, vocês vão encontrar uma fração sólida do nódulo, né? Então, se ousarem fazer esse tratamento, não se restringam a aspirar o material e introduzir o líquido na cavidade. Tem que introduzir líquido nessa parte sólida, que é aí que está sendo produzido o hormônio. Já vejam no seguinte, a imagem linear à direita, na parte de cima, é uma agulha. Vejam que a nitidez que os aparelhos de ultrassom são capazes de identificar. Então, você sabe exatamente, com precisão, qual a posição da agulha. Introduzido, aspirado, já está bem pequeno o nódulo, já está menor, e depois você vai introduzir o álcool. Estamos aqui, então, professora Joyce. Doença de Plummer. Bom, a doença de Plummer, como a gente já falou, é um nódulo único hiperfuncionante que suspende o funcionamento, digamos assim, do restante da tireoide, apaga o restante da tireoide, só ele funciona. Ele é autônomo, ele não responde aos controles fisiológicos normalmente, né? Se a gente tem muito hormônio tiroidiano, o hormônio que é o controlador da tireoide, o TSH, hormônio tireoide estimulante, deveria baixar e parar de produzir. Como ele tem autonomia, o TSH diminui, fica suprimido, fica abaixo do valor de referência e ele continua produzindo hormônio em excesso, porque ele é autônomo, ele não funciona sobre o controle normal fisiológico. Isso é uma das indicações muito boas para a gente fazer um tratamento alternativo, por N motivos. E essa questão do procedimento ser de baixo custo, a questão de não precisar de internação, a questão de não precisar de anestesista, tem várias coisas que são, assim, em termos de saúde geral e para o conforto do paciente. Tem muitas implicações válidas e o tratamento tem um resultado muito bom nesses casos. Talvez seja dos melhores resultados, seja nesses nódulos únicos hiperfuncionantes, né? Eu penso que sim, porque, por exemplo, se tivermos uma lesão cística como aquela que foi mostrada, essa responde à alcoolização uma maravilha, né? Se funciona, aspira, esvazia, depois introduz uma certa quantidade de líquido. Quando é um nódulo cístico, uma a duas aplicações, ele resolve. Eu acredito que assim, no esvaziamento do nódulo, na aplicação do álcool, a gente vai provocar fibrose e ele não vai ter como encher de novo, ser preenchido por líquido novamente. As células, cístico puro. Naquele cístico puro, né? Que nós mostramos no folículo enchendo, sendo repleto de coloide. Aquelas células da periferia do cisto é que produzem o coloide. Então, se você aspira e destrói, eles são muito suscetíveis ao álcool. Já tive casos de uma aplicação resolver, mas normalmente duas
Então, raramente 3. Mas falando do hiperfuncionante. Falando do hiperfuncionante, aqui está a figura de baixo, à direita, é uma cintilografia. Olha como está captando intensamente, né? E o outro nódulo, o outro lado, uma imagem pequena de um lobo esquerdo hipocaptante, nós podemos dizer assim. E quando aplicamos o ultrassom, você vai identificar o nódulo, fazer a sua mensuração, estudar o fluxo, aí você imagina assim, bom, o nódulo é hiperfuncionante, o plano é muito vascularizado, porque dá uma hiperatividade, às vezes não. Às vezes você encontra pouca vascularização. Diferente da doença de Graves, que geralmente o Graves é hipervascularizada, principalmente no início. Interessante. Embora se encontre hiperatividade vascular na doença de Plummer, encontra sim. Mas não é a regra total, não. Feito isso, a injeção do álcool, a quantidade de álcool que você vai injetar é proporcional ao volume, mas eu tenho guardado isso apenas como uma forma de orientar. Porque, na verdade, eu vejo, se ele tolera mais álcool, eu injeto um pouco mais. Se tolera menos, eu injeto um pouco menos. Isso aí vai da experiência individual, né? Injeção do álcool. As intercorrências, é importante que se fale nisso. Sim. Né? Porque tem intercorrência? Tem. E quais seriam as mais importantes? Primeiro, a dor que pode acontecer. De um modo geral, a dor resulta do extravasamento do álcool. A dor resultante da penetração da agulha é bem tolerável, né? Mas quando o álcool extrapola o seu limite e vai lá para o espaço perinodular, subcutâneo, isso causa um desconforto. É variável, já vimos que numa escala de 0 a 10, nos refere em dor 6, outros 8, uns sentem mais e outros sentem menos. É a questão da sensibilidade à dor que é individual. Exatamente. Qualquer tipo de dor. Isso. E a periodicidade, como é que eu faço? Eu já disse que nós fazemos uma sessão por semana, durante 3 sessões, depois dosamos o hormônio, dosamos o TSH, ele está lá embaixo. Já voltou para a normalidade. Para a normalidade, já está dentro do limite normal. É rápido, muito rápido. Então, isso aí deixa entrever que a técnica utilizada é extremamente vantajosa. Porque, repetindo o que você falou, é tratamento ambulatorial. Na própria sala de ultrassom, não tem instrumento excepcional, uma qualificação de instrumento diferente, não. Está tudo ali na sua mão, com material que você usa na enfermagem. Sim, material de coleta de exame, gente. Isso. As seringas usadas são as seringas comuns, mesmas. Não são seringas especiais para biópsia ou outro procedimento. Agulha também são não? São agulha normal, mesmo tipo que se usa para coletar sangue. Entendeu? Isso. Então há uma grande vantagem. Imagina num espaço da medicina pública, isso seria extremamente vantajoso. Não é? Concordo. Extremamente vantajoso. Já que a nossa saúde digamos, privada de muitos recursos, então vamos fazer com esse tipo de técnica que eu penso que tem resultado. E a periodicidade é essa que eu lhes falei. Depois, como já está destruída a função, você tem um compromisso de reduzir um pouco mais o tamanho do nódulo, né? Aí então outras sessões serão realizadas e o mínimo aceitável é quando ele reduz 80%. Mas se for um nódulo muito grande, você vai ter que aumentar para reduzir mais. 80%, por exemplo, de um nódulo de 4,5, 5 centímetros de diâmetro, você vai estar com um nódulo grande ainda, de 2 centímetros, 2,5 centímetros. Então, por isso é que nós progredimos. Falou-se em lesão hipercaptante. Olha só no bócio multinodular. Aquilo que você falou, né? Tem captação ali no lado direito, captação no lobo esquerdo. E áreas de não captação em ambos os lobos, não é isso? Essa aqui é bem expressiva. Como é que eu iria fazer uma alcoolização de um nódulo se não fosse Sim. Não é? Não fosse a cintilografia. Inclusive porque, por vezes, o nódulo não captante é o maior. Não, Isso não existe uma regra para o tamanho do nódulo, que até para ser mais suspeito, nem sempre mais suspeito no ultrassom é o nódulo maior. Isso mesmo. Então, como você vai escolher se você não tiver um exame que tenha
O que mostra a função, uma especificidade funcional. É funcionamento da glândula. Exatamente. Isso é muito importante. E tem que saber interpretar diante de um bócio multinodular, porque às vezes a cintilografia ela é essencialmente funcional. Sim. O ultrassom é essencialmente anatômico, né? Então você tem que fazer uma correlação boa, entender muito bem essa junção digamos, de dados para poder interpretar corretamente. Você não vai introduzir algo no nódulo que não esteja funcionando, né? Sim. Vai ter que introduzir no nódulo hiperfuncionante. Vamos ler esse resultado aqui. É o caso anterior. Impressão. Bócio multinodular, nódulos hiper e hipofuncionantes. Esse caso é muito interessante. É de uma funcionária de uma empresa aérea. Ela trabalhava como comissária de bordo e fazia viagens internacionais. Estava caracterizado um hipertiroidismo e identificaram uma doença de Plummer. Foi nos procurar, porquanto precisava viajar. Então, ele perguntou, eu posso fazer a alcoolização e viajar daqui a uma semana? Eu disse, pode. E pode mesmo. Verdade. Né? É fácil fazer Verdade. isso. Olhe no slide da esquerda, você vê uma área de captação, forte captação, no polo inferior do lobo direito. O restante do lobo direito, olha só como é apagado. No lobo esquerdo tem uma pequena captação ali na projeção do terço médio e o resto é apagado. Então, está caracterizado que o polo inferior do lobo direito aloja a hiperfunção. E foi aí que nós fomos com ultrassom e fizemos a alcoolização. Nessa alcoolização, como não era um nódulo muito grande, nós fizemos uma alcoolização mais ampla. Quando ela voltou uma semana depois, olha como... Não, esse foi tempo depois. Sim, mas olha só o que a gente resultou. nota a captação homogênea até na tireoide inteira, nos dois lobos. Nos dois lobos, né? Voltou e a área do nódulo... Está falha. Exatamente, sua interpretação está preciosa. Quer dizer, o polo inferior do lobo direito tem uma área apagada. Sim. É o nódulo que estava aí. É um quadro extremamente animador, nós estamos falando em 2003. Já tem bastante tempo esse caso. Muito. Próximo. Olha o dano provocado pelo álcool quando ele é introduzido numa área supervascularizada. Veja esse slide, como tem muitos vasos ali representados em cores no lado direito, que é na região inferior. Isso é uma imagem de Doppler. Uma imagem de Doppler. Isso que mesmo. Mostra a vascularização. Exato. Vejam aí depois da alcoolização. A alcoolização foi exatamente naquele amaranhado de nódulos, que certamente vai levar a um apagamento, digamos assim, entre aspas. Os nódulos serão tromboembolizados e deixarão de percorrer no seu interior o sangue necessário à nutrição. Essa aqui está mais, digamos, elucidativa. Na fotografia superior à esquerda, vocês estão vendo que tem muitos vasos, tanto na periferia quanto no centro. Vejam o comparativo com a imagem após a primeira alcoolização. Aquele 1A significa a primeira alcoolização. Vejam como a região central ficou desprovida de vasos. Ficaram vasos na periferia e na parte inferior, só com uma alcoolização. Na próxima você vai e alcooliza o resto. Então isso é digamos, uma complementação à ação direta do nódulo sobre a célula. Fica privado de nutrição. Sim, um nódulo que não é nutrido, que não tem fluxo sanguíneo, não tem nutrição, não cresce. Não cresce, ao contrário, vai regredindo. E queria lhe dizer uma coisa. Fizemos um programa que teve a participação da doutora Andréa Evangelotti, doutora Rosita Fontes, e de uma residente que está, se memória não me falha, na Colômbia, doutora Tatiana. Isso. Esse grupo, antes da pandemia, conseguiu reunir vários casos e alcoolizamos. Aí veio a pandemia, teve que interromper. Que ensinamento que nós tivemos? Ainda não está tudo concluído, mas vai ser analisado. Que alguns nódulos que foram alcoolizados com destruição da vascularização, quase 2 anos depois, eles ficaram pequeninos.
muito mais do que nós esperávamos, por conta do cerceamento da nutrição. Né? Muito bem. As intercorrências, já falamos, é bom, vamos repetir. Na alcoolização, dor, que pode acontecer. O sangramento é incomum, porque na medida em que você introduz o álcool provoca um tromboembolismo e o vaso não sai. Na punção por agulha fina é mais comum. Sim, quando você injeta o álcool, você já provoca essa como se fosse uma coagulação daquele sangue. E a coagulação é rápida. Ele não vai extravasar. Não, ele não extravasa. Né? Ele provoca o chamado tromboembolismo vascular e o sangramento geralmente não acontece na alcoolização. E tem no Plummer menos ainda, já que o Plummer não costuma ser menos hipervascularizado do que o bócio-difuso tóxico. Interessante isso. Agora, esse aí é que me preocupa. Mas a disfonia pode acontecer? Pode. Mas geralmente acontece quando mais imaturo você está. Né? Com o tempo, você vai aproveitando tudo que você aprendeu para evitar a disfonia, porque a disfonia é incômodo. Muito incômodo, né? Então, hoje, eu já sei qual o caminho para provocar a disfonia. E você evita fazer. Sim. Primeiro, quer ver fácil? O lobo esquerdo, no lado esquerdo, é mais comum a disfonia do que no lado direito. É o trajeto do nervo recorrente, né? Segundo, quando se tem um nódulo, vá acompanhando até a ponta da agulha, a posição dessa agulha não deixa jamais que ultrapasse o limite do nódulo. Se ultrapassar, é melhor puxar a agulha e reorientá-la, porque se injetar naquele ponto, o pertuite deixado vai conduzir lá atrás. Você transfixa o nódulo e você vai permitir o extravasamento do material. Exatamente. E até se houvesse sangramento, também permitiria o sangramento para aquela área. Perfeito. Mas eu estou falando assim, quando você transfixou e ainda não injetou. Volta. Retira. Se quiser injetar, muda a trajetória e aplica em outro local. Porque se aplicar naquele ponto, mesmo aqui em cima, ele vai pelo pertuite e vai ficar lá atrás, né? Vai atingir os planos posteriores. E gera disfonia. Essa disfonia é transitória. Varia. Os casos mais longevos que eu tive foram 5 semanas. Mas, de um modo geral, 1 a 2 semanas. Esses pacientes vão acompanhar com fono, eventualmente, fonoaudiologista, eventualmente sim. Para fazer exercícios para acelerar melhor, se precisar. Exato. Eventualmente, porque aí eu mando, assim, de imediato, um anti-inflamatório e começo a cantar. Eu aprendi alguns exercícios, como a fonoaudióloga. Alguns vocalizes. Exatamente. E dá certo. Normalmente, raros casos, foi um fonoaudiólogo para acompanhar. Próximo. Mas se tiver disponível, podemos... Eu tenho uma pergunta. Professora, deixa eu só pedir uma gentileza para você. Anota aí, Davi. Professora, só quando a senhora for falar, fala mais perto do microfone, por favor. Tá bom. Eu tenho uma pergunta. Só um instantinho. Tá. Olha os dois um do outro, por favor. Com prazer. Tá bem. Pode começar. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Elderson. Existe alguma limitação anatômica, quer dizer, de alguma posição, um nódulo que esteja posicionado de uma tal forma que você não possa alcoolizar? Existe alguma limitação assim? Nódulo tiroidiano? Tem. Se esse nódulo, por exemplo, intratorácico, essa é uma grande dificuldade. Tá. Né? Sim. Uma grande dificuldade. Aí, então, nesse caso, tem que buscar outra alternativa. Existe mais alguma posição que seja inadequada, que dificulte ou que traga mais risco? Esses nódulos são nódulos de um certo tamanho. Não vejo assim preocupação maior. O que deixa algumas vezes mais um pouco tenso são aqueles nódulos pequenos, suspeitos, por trás da carótida, por trás da jugular, esse aí. Mas são aqueles nódulos que vai buscar material para o diagnóstico. Sim. O tratamento, nunca me deparei com nenhum deles. Certo. Isso é importante ter esse dado, porque já que a gente encaminha os pacientes, a gente também tem que conhecer as limitações dos métodos. Certamente. Muito bem. Bom, olha aí, nós estamos... A técnica de punção, você pode usar o transdutor assim, mas alguns colegas usam na vertical. Na vertical não, que eu digo. Na horizontal. Entrando lateralmente.
Em oblíquo. Entrando lateralmente, eu entro assim nessa porção e faço a visão longitudinal. Penso que dá uma grande segurança, por quando você vê todo o trajeto da agulha. No outro, quando penetra lateralmente, você vê prevalentemente a ponta da agulha, que é o que mais interessa. Mas aqui eu vejo toda. E tem que entrar assim obliquamente, porque aí você vai conseguir ver a agulha em todo o seu trajeto. O álcool é aquela parte branca. Pronto. Estão vendo o álcool ali naquela parte mais clara? Logo após ele pode mostrar essa imagem. Algumas vezes a absorção é tão grande ali dentro que ele dissipa, você não consegue ver a imagem tão brilhante. A parte clara representa o álcool acumulado no interior do nódulo. Alguma pergunta mais? Que nós vamos entrar no caso final. A senhora vai ver. Isso é caso recente lá de vocês, lá do IED. Eu trouxe aqui, que já tem imagem documentada em cine. Vocês vão ver como funciona mais a miúde essa técnica. É uma paciente com uma doença, um bócio hiperfuncionante. Bócio nodular hiperfuncionante, doença de Plummer. Nódulo palpável, visível e comprometendo o lobo esquerdo da paciente. Essa foi a imagem que ela chegou até nós, encaminhado por vocês. E o colega que fez o exame muito bom. 4,5 centímetros, dizendo ali naquela escala. Né? 4,5, aqui nessa outra a medida foi a 5 centímetros, quer dizer, um nódulo grande. Bem grande. É um nódulo grande. E notem que essa área escura é todo líquido. Mas eu quero chamar a atenção que esse nódulo tem, além da parte líquida, tem um componente sólido. Vejam na parte aqui embaixo, inferior, essa parte branca é componente sólido. É essa parte que nós temos que destruir. Porque essa parte que produz a hiperfunção vem dela, não vem da parte líquida. O líquido é apenas uma consequência, o sangramento, o coloide. Esse foi o resultado do colega. Ali. Ocupando maior parte do lobo esquerdo, imagem nodular isoecóica de contornos regulares e limites definidos, com área de degeneração cística em seu interior e septações internas, sem halo ou microcalcificações, medindo aproximadamente 4,5 por 2,8, natureza a esclarecer. Quer dizer, a descrição está bem razoável, né? Então, uma boa descrição. E quando nós fizemos, agora pode vir o próximo. Trouxe também a cintilografia. Olha a cintilografia. Pode analisar? Nossa, é uma área hipercaptante, não se vê mais nada da tireoide, só se vê uma parte de um lobo, né? Só o lobo esquerdo. Uma parte, o nódulo, viu uma parte dentro do nódulo, né? Tá se vendo aí uma parte de hipercaptação. Sim. Esse nódulo bem justifica, se você fizer a correlação... Como ele tem área líquida. Exatamente. Como tem área líquida, ele tem área líquida que não capta. Exato. Então, aquela é a parte sólida que está captando. Porque, em geral, quando o nódulo é sólido, eu vou ter uma captação homogênea, naquela região só. Isso. Mas a captação é homogênea. E aqui eu tenho uma captação um pouco irregular, e que a gente sabe que o nódulo é aquilo tudo. O nódulo é bem toda maior, essa imagem é o nódulo. Seu e essa captação... está perfeito. Outra imagem. É até possível ver que não tem aquela homogeneidade, tem uma área mais escura, quer dizer, aquilo é líquido, né? Que não tem como captar. A interpretação do colega. Iodeto, e 131, dose 2,96 mBq. E eu quero só... lobo esquerdo da glândula tireoide tópico, aumentar de tamanho, de contornos irregulares, apresentando concentração aumentada do radioelemento e distribuição heterogênea do mesmo em seu parênquima. Aqui tem uma pontuação que é diferente de descrição que se faz na cintilografia do nódulo em relação à ultrassonografia. Quando na ultrassonografia se define um contorno regular ou irregular, é diferente do que eu estou dizendo na cintilografia. Perfeito. Porque, né? E a questão do nódulo na cintilografia, inclusive de dizer que tem um nódulo, vai depender do médico responsável pelo setor de medicina nuclear palpar também, para dizer que aquilo é uma região de nódulo. Isso, é importante a parte clínica também na avaliação, né? Eu, quando faço meus exames de ultrassonografia tireoidiana,
Não é incomum eu colocar a mão e palpar alguma coisa, né? Uhum. Em mama é mais comum isso aí do que em tireoide. A impressão. Os achados acima descritos sugerem nódulo hiperfuncionante no lobo esquerdo. Correlacionar com dados clínicos laboratoriais e ultrassonográficos. Então, eles raciocinam em conjunto, né? Quer dizer, quem faz essa interpretação está correto. Eu penso que é assim mesmo. A medicina é uma coisa feita de conjunto, né? A maioria das áreas não depende de uma coisa só, de um exame só. Claro, existem coisas mais simples, mas, no geral, a gente tem que ter o conjunto. E é curioso que esse nódulo, se a gente considerar a captação, a gente não pensaria em hipertiroidismo, né? Porque a captação por si só está normal, tanto em 2 quanto em 24 horas. Se a gente não tem a imagem, não tem a associação com a clínica, eu não saberia. Eu podia dizer que são nódulos, mas entendo. Não poderia definir muito se eu considerar. Por isso que a gente tem que considerar o conjunto do que a gente tem na mão. O paciente, o exame físico, o laboratório que a gente tiver e os exames de imagem. Então, entendam que essa correlação é essencial para você concluir corretamente, Sim. né? Pronto. Agora, aquela imagem do ponto de vista ultrassonográfico. Essa imagem foi realizada no Instituto de Ginecologia, paciente encaminhado pelo IED. Quero chamar a atenção para 2 aspectos. Um aspecto, bom, primeiro, que o nódulo ocupa toda a tela. É um nódulo grande. O transdutor usado tem 3,5 cm de extensão. E ele quase que ultrapassa os limites. Uhum. E na sua parte inferior ele é mais largo, né? A imagem é mais larga, é uma imagem trapezoidal. Que eu sempre utilizo quando a imagem não está, digamos, compatível com a largura do transdutor. Notem que tem um componente líquido que chama a atenção, essa parte escura, é líquido. Do jeito que está, é muito difícil dizer se se trata de sangue ou se trata de colóide. Uhum. Notem também que no círculo amarelo, na elipse amarela, tem a parte sólida do nódulo. E tem outras áreas também que tem a parte sólida. Aquele ponto vermelho de vascularização exprime que tem parte sólida do nódulo. Essa parte sólida deve ser destruída. Porque se limitar apenas a aspirar e deixar o resto, vai continuar hiperfuncionante. E como é que se faz isso? Quando acontece de sangrar num nódulo, sangramento é feito num capilar, ou nos capilares. Isso vai enchendo progressivamente, em determinado momento, o próprio paciente vai sentir. Uhum. Né? Sente o volume, sente o desconforto. E o tecido tiroidiano é um tecido friável, compressível. Então, se ele nesse momento é sólido, quando começar a gotejar sangue, o sangue vai expandindo as partes sólidas e joga para a periferia. Não é raro eu receber nódulo cístico. Não é cístico, é misto. No momento que você puncionar e aspirar, esse líquido que está comprimindo, ele diminui e a parte sólida vai ocupar o espaço dela. Então, tem que prestar atenção, porque você vai ter que olhar para a periferia, tem um componente sólido nela. Vamos ver, então, como aqueles que nunca entraram numa sala de ultrassom para ver esse procedimento, terão a oportunidade de vir aqui. Essa paciente, vejo na tela que é a imagem que vocês viram anteriormente. Essa imagem foi, digamos, filmada assim pela nossa enfermeira, né? Até que se fez direitinho. A parte sólida branca, os vasos nela e a parte líquida. Esses septos não são incomuns. Não são incomuns quando se vê o nódulo tiroidiano. E aí vai seguir a sepsia, tem que ser feito, nós fazemos com antisséptico convencional, já previamente estabelecido o local em que nós vamos fazer a punção.
A agulha tem que entrar da direita para a esquerda e entrar numa obliquidade que você consiga identificar toda a agulha. Agora, estão vendo? A seringa está com a agulha na ponta, o transdutor posicionado, e está sinalizado agora, e nós vamos introduzir, e vocês terão a oportunidade de ver como é que se comporta a agulha, como interage no interior essa imagem que está surgindo aí, metálica, longitudinal, é a imagem da agulha. Olha que perfeição, você pode ver. E agora percebam que aquela cavidade toda está reduzindo, porque eu estou aspirando, e certamente está diminuindo o espaço. E vejam como a parte sólida está ampliando. A retirada de líquido permite a expansão daquela área sólida que estava comprimida pelo líquido. Comprimida, exatamente. Retira o máximo que puder. Tem uma coisa que chama atenção, que esse nódulo é um nódulo vascularizado. Quando você descomprime, aqueles capilares que estavam obstruídos pela pressão, eles podem abrir de novo e começar a sangrar. Já tivemos casos assim que eu puncionava, aspirava, vinha sangue, e quando olhava de novo para a tela, já estava cheio. Pronto, a agulha, e agora nós estamos introduzindo, ou melhor, esse é o produto aspirado, né? Vejam que é um produto escuro. Sim, isso é sangue antigo. Sim, sangue sem antigo. dúvida. Os patologistas me ensinaram o seguinte: Isso. se alguns meses ou anos depois, esse pigmento é todo removido, o pigmento é hemosiderina. Ele é todo removido e o líquido passa a ser claro que nem um guaraná. Aí retiramos esse quase 15 mililitros desse líquido escuro. E agora vamos para uma parte importante. A seringa que está em minhas mãos contém álcool. Eu calculo mais ou menos, até coloco um pouco mais, porque se tolerar mais eu coloco um pouco mais. Pronto, está conectado. Vamos colocar o transdutor e acompanhar a injeção do álcool. Inicialmente, dá para ver muito bem que ele está se expandindo naquela imagem que vamos chamar de cavidade, né? Voltando agora, esse está sendo preenchido pelo álcool. A gente consegue perceber em alguns momentos a ponta da agulha. Isso. E a ponta da agulha eu já coloco na parte sólida. Isso. Para destruir a parte sólida do álcool. Se a paciente está deitada e não faz nenhuma mudança facial, é porque está tolerando bem, né? Que quando tem extravasamento, nessa parte inicial da alcoolização, não costuma extravasar, porque você vai retirar, digamos, 15 ml, vai introduzir 6, 7. Agora, mais para frente, quando aquilo fibrosar mais, você vai injetar e provavelmente ela vai sentir alguma coisa. Muito bem. Esse 1A significa que foi a primeira alcoolização. E o pós-alcoolização nós terminamos a primeira alcoolização. Né? Mais 2 alcoolizações e pode pedir a dosagem do TSH. E terá a oportunidade de constatar que ele voltou à normalidade. Não é um método simples e posso até dizer que é eficiente. Eu penso que se formos considerar custo-benefício, olha que simplicidade, né? A questão de custo-benefício é perfeita. Fora que a gente tem que considerar que um centro cirúrgico, uma internação, um centro cirúrgico são, em geral, 2 a 3 dias, mesmo corra tudo bem, serviço público. Serviço privado, talvez 1 dia, 2 dias, também não reduz tanto, podendo precisar de mais. Os riscos da cirurgia por si só, a interrupção das atividades diárias, todo esse contexto. E o custo. Quando a gente pensa em serviço público, o custo de uma cirurgia, de uma internação é muito maior, além de como afeta a vida do paciente e da família. Então, o custo-benefício da alcoolização é muito bom. Né? Esse paciente, ele entra andando,
faz a alcoolização e sai andando, vai para casa, né? Muitos me perguntam, o que é que eu posso fazer hoje? Eu digo brincando assim, bom, depois que analiso, não teve sangramento nenhum, eu disse, bom, a senhora pode até jogar futebol. Mas, na verdade, eu recomendo um repouso. Chegar em casa, colocar uma bolsinha de gelo, caso ela sinta-se mais confortável colocando gelo. Se ela disser, não estou sentindo nada, não estou sentindo nenhum desconforto, a não ser a sensação da agulha, né? Então, nesse caso, assim, quando não sente muita coisa, eu recomendo que só ficar em repouso, repouso relativo. Se houver extravasamento, então analgésico e bolsa de gelo. Quer dizer, como qualquer procedimento que a gente faça que tem um mínimo de invasão, né? As orientações pós-procedimento pequeno vão ser sempre assim, né? Procedimento minimamente invasivo, digamos assim. Interessante que esse método já fazemos há muito tempo e muitos não conhecem. Muitos não conhecem, né? Quem está ligado à atividade acadêmica, sim, conhece. Mas o colega que está lá no seu hospital de periferia, o colega que está trabalhando em seu consultório, muitos deles ainda não conhecem. Às vezes sabem por um paciente. E agora eu acho que através desse canal, são 50 mil visualizações, muitos terão a oportunidade de ver, quer dizer, com uma explicação muito interessante a despeito da alcoolização do nódulo hiperfuncionante. Sim, sim. Eu acho que a partir de agora, a gente vem conseguindo já difundir mais o método, né? E com isso a gente vai conseguir alcançar mais pessoas que vão poder encaminhar, mais colegas, mais médicos, que vão poder saber que isso existe e selecionar pacientes que possam ser submetidos a esse método. Perfeito. Então, isso é importante. Beneficiando os seus pacientes, né? Sim. Beneficiando em caráter, digamos, ambulatorial. Talvez seja um grande mérito ambulatorial. A gente precisa lembrar que existem outras limitações. Dependendo de onde o paciente reside, dependendo da cidade, pode ser mais fácil ele conseguir fazer uma alcoolização. Até no serviço público, o paciente vem de carro da prefeitura de uma cidade para outra. Pode ser mais fácil alcoolizar do que fazer uma cirurgia, que ele vai ter que aguardar vaga, e que tem que ser uma cirurgia feita por um cirurgião de cabeça e pescoço ou um cirurgião geral com experiência nessa região. Isso pode limitar muito e demorar muito para resolver, né? Então, eu acho que assim, custo-benefício, mais praticidade, e até para o paciente que mora fora, vai fazer o tratamento fora de município, é uma coisa viável. Acho que o que depende é de aumentar a quantidade de profissionais aptos a fazer isso, que acho que vem aumentando. Isso. O professor mesmo acho que vem treinando alguns. Né? Gostaria que aumentasse mais. Discípulos, sim, mas é que os discípulos vão aumentando e se propagando mais a questão do método. Para oferecer esse tratamento alternativo à cirurgia para um universo maior de pacientes que precisam, né? Sim. Muito bem. Alguma coisa a mais, professora? Não, acho que a gente conseguiu contemplar tudo que é importante em relação a essa explanação, como sempre foi extremamente didática. As imagens também, eu acho que contemplou o que a gente precisava discutir hoje. Né? Perfeito. Pelo menos para mim. Muito bem. Então, diletos colegas, aqueles que não são médicos, mas que estão acessando ao canal médico, nós queremos que curtam essa apresentação e que possam comentar e divulgar, não ficar com esses conhecimentos para si só, mas também divulgar as informações trazidas hoje através dessa aula e que compartilhem, possam compartilhar esse vídeo. Muito bem? Então, vamos encerrando hoje por aqui. Muitíssimo obrigado por ter comparecido e pela sua contribuição ao, digamos assim, à elucidação desse tema. Muito obrigado a todos.